Bem tornado, tifoso bianconero, em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Tá aqui, ó. Fã-clube oficial da Juventus. Somos a voz oficial desse clube maravilhoso no Brasil. Venha fazer parte desta família bianconera, siga a gente ali no Instagram, enfim. E hoje, dia 12, tem algumas atualizações de mercado, algumas que são sondagens por nossos jogadores, e existe um movimento aí nos bastidores da Juventus em possíveis alternativas de negociações que podem não virar. Já vou falar disso, né? Sempre dizendo para você que não conhece o Finestra, está conhecendo hoje, já se inscreve no canal, já ativa o nosso glorioso sino, né? O tradicional sino do Finestra Bianconera, e aí você não perde os próximos vídeos do Finestra, óbvio. E eu quero começar o vídeo falando o seguinte, rapidinho, dia 12 de julho, hoje é aniversário do Christian Vieri. Tá, eu sei, ele jogou na Inter, jogou no Atlético de Madrid, e o Christian Vieri surgiu ali na Juventus num período pós-Viale e foi muito bem. Eu gosto do Vieri, né? Jogou a Copa do Mundo de 98, fez gols importantes, enfim. Parabéns aí pro Vieri, vida longa ao Bobo Vieri. Bom, que fora das quatro linhas, mandava bem, hein? Bom, isso não é assunto pro canal. Eu vou começar falando sobre o Kopp Meiners, que existe aí uma ansiedade, né? Por que ainda não fechou? Só para recapitular, tem um acordo total com ele, né? Com a Juventus e com ele. Ele pressiona a Atalanta para facilitar a sua saída. Repito que são 60 milhões e não 70, como saiu por aí. E o acordo é de 4 milhões e meio, né, com o holandês, que quer muito jogar na Juventus, e falta a Juventus chegar num acordo com a Atalanta. A coisa pode caminhar, como eu falei, através do Rugani ou de algum outro jogador que possa interessar o Gasperini. Essa novela, isso é uma novela, vai um pouco mais longe, portanto não esfriou não, tá? Kopp Meiners deve ser um reforço da Juventus. E no último vídeo eu falei que o próximo nome a ser anunciado muito provavelmente vai ser o Sancho. O Sancho que tem aí também um acordo total com a Juventus, né? Tem um acordo com o Manchester, então por isso que eu falei que é o mais próximo. E o Chiesa, como o Chiesa tinha dado uma freada na intenção do Manchester, precisa resolver a vida dele, fica nessa pendência, mas é outro jogador que eu vejo a um passo da Juventus, o Sancho. Então, vou dizer que existe um otimismo para fechar com o Sancho, né? Porque o Chiesa também, se quiser ficar e está no direito dele, não vai ser muito bom para ele, porque não vai ser aproveitado. E aí tem ano de eliminatória, né? Não sei se é uma boa para ele ficar fora dos planos, encostado no clube. Então, Sancho tem um acordo com o jogador e com o Manchester, por isso que eu acho que está um passo de ser o próximo nome anunciado na nossa Juventus. A nossa capa do vídeo eu vou deixar mais para frente, para falar do zagueiro, né? E eu vou falar o seguinte, sobre o Soulé, também num vídeo feito essa semana, que o interesse do Leicester, da Inglaterra, 20 milhões, a Juventus recusou logo de cara. O Leicester está insistindo e deve fazer uma nova proposta por 30 milhões. Já subiu 10 milhões. Mas a informação que eu tenho é que a Juventus só aceita negociá-lo por 35 milhões. Então o Leicester que faça aí mais 5 milhões e aí ele pode ser negociado. Claro, repito, ele vai ser avaliado pelo Mota, só que quando chega nos 35 milhões, talvez a Juventus olhe para o Mota e fala, você vai querer mesmo o Soulé? Porque 35 milhões também não é um dinheiro de você esnobar. Mas, repito e mantenho aquilo que eu falei, primeiro ele vai ser avaliado, essa é uma informação, pelo Thiago Mota, porém, se chegar nos 35 milhões, já começa a ficar uma possibilidade mais real a saída do Soulé para o Leicester, né? Se chegar nos 35, repito, a pedida inicial foi 20, a Juventus recusa, vai chegar por 30, a Juventus vai exigir 35, e aí pode ser
pode ser que o negócio desenrole. Claro que também vai depender da vontade do jogador. Mas primeiro, repito, vai passar pela avaliação do nosso novo Mister Thiago Motta, né? Que já foi lá conhecer os Ultras ontem, muito legal. Espero que tenha harmonia nessa relação dele com os Ultras. Então eu queria falar para vocês sobre o interesse do Leicester, que aumentou ainda a proposta pelo Soulé. Vai aumentar. E o Paris Saint-Germain, esse time do Mbappé, recebo a informação no dia de ontem. Ontem eu não consegui à noite gravar vídeo, mas ontem eu recebi a informação que houve uma sondagem, não é a proposta, mas é uma sondagem, aquilo que eu sempre falo do monitoramento, né? E o Paris Saint-Germain está sondando o DeRozan, né? Que é um jogador que pode ser inserido no negócio da Atalanta também, não é só o Rugani. É porque o Rugani houve interesse do Gasperini, mas o DeRozan era, a princípio, a ideia da Juventus inserir ele na negociação do Kopp Mainz. De qualquer forma, é uma sondagem do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um time que tem bala na agulha, né? O time daquele Sheik, que eu não gosto de falar o nome, também não lembro direito o nome dele, mas só para deixar vocês a par que não é proposta, mas uma sondagem pelo DeRozan. Falei Rosen, mas é DeRozan, né? Enfim. E aí, meus amigos, eu chego aqui ao nosso momento alto do vídeo, né? Para falar do Todibo, zagueiro francês. A Juventus está tendo uma boa relação aí com o Nice, né? Vocês estão vendo. Por quê? O Calafiori, até onde eu sei, ainda não chegou no Arsenal. Ontem eu não vi muito internet. Já foi anunciado no Arsenal? Interrogação. Por quê? Por que ele ainda não foi? Eu não estou duvidando, tá? Que ele não vai, não é isso. Mas eu acho estranho. Vai fazer uma semana que abriu a janela. Hoje é sexta-feira. E porque do mesmo jeito que os nossos torcedores cobram os nossos dirigentes, pô, a janela abriu, cadê? Não contratou, não se mexe. O Arsenal tem a grana, 50 milhões, o Bolonha aceita, o Calafiori recebeu uma proposta salarial melhor do que a Juventus ofereceu. Lembra que eu falei que ia aumentar a proposta lá no Arsenal? Mas até agora a oficialização do Arsenal não chegou. Pelo menos aqui são 7 horas e 34 minutos nesse momento que eu estou gravando. Na Inglaterra são 5 horas de diferença, já está todo mundo dormindo ou iniciando a dormir. Já é dia 13 por lá. Pode ser que chegue amanhã um anúncio do Calafiori, ou segunda-feira, não sei. Mas nesse momento não chegou. Mas a Juventus tem que pensar numa possibilidade de substituto. E o Todibo é, sim, uma realidade. Semana passada foi feito uma sondagem da Juventus pelo Todibo. Eu não sei se eu comentei aqui, né? Para ficar de olho. Mas esse negócio já houve um avanço, já houve um primeiro contato com o agente do jogador. E quando há um contato, aí eu já ligo a minha luz amarela e falo, bom, eu preciso falar isso em algum vídeo. Então, se a Juventus já faz um contato, né? Semana passada foi uma sondagem, agora foi um contato, e eu não sei qual foi o teor da conversa, mas se já houve um contato, é porque a Juventus já age com uma maneira mais séria em cima do Todibo, que pode ser uma alternativa para o Calafiori, vírgula, ou até mesmo uma alternativa para uma possível saída do Bremer. Por que possível saída? Porque a gente viu muita especulação antes de abrir a janela que poderia ter propostas dele, principalmente da Premier. Não tem. Mas e se chegar amanhã uma proposta da Premier para o Bremer? Então a Juventus já se antecipa, se não conseguir de fato fechar com o Calafiori, que está escapando, e o Bremer sair, fica encaminhado o Todibo. E aí pode sobrar para o Diallo. Caso o Bremer fique no final da janela, chegue o Todibo, pode ser que o Diallo esteja sobrando. Mas aí isso também vai depender da situação do Rugani. Por isso que eu não gosto de falar de mercado. Veja que uma coisa está encaixada à outra. Mas só para informar para vocês que já houve um contato, né, ontem, eu recebi ontem, acho que o contato foi anteontem, do agente, do diretor da Juventus, o Giuntoli, com o agente do Todibo, que é um bom zagueiro, pretendido também pelo Chelsea, mas calma, eu sei que muita gente fala, o Chelsea vai entrar na parada, não tem para ninguém os times ingleses, vamos com calma, jogadores bons chamam a atenção de vários clubes. Repito, conta muito a vontade do jogador também, né? Se acontecer de ele vir para a Juventus, que ele siga o caminho do Thuram
e de outros franceses que vieram ser felizes na Juventus. É o que eu tenho que pensar como torcedor. E eu vou encerrar o vídeo falando de uma situação também. A Juventus, por enquanto, é só uma, não é proposta. A Juventus está monitorando, está vendo de perto, está avaliando a situação de um Tercino, né, para pegar o lugar do Alex Sandro. O Cancelo foi proposto pelo seu agente, mas o salário é alto, apesar que o Motta parece que gosta dele. A Juventus não pode ficar dependendo como eu disse, não vai ser aquelas diretorias antigas que ficavam esperando a boa vontade dos seus agentes e seus jogadores. O Cancelo é uma oportunidade, mas não é uma realidade, mas pode acontecer. Como tem a questão salarial que o Cancelo teria que baixar, a Juventus já olha, já começa a monitorar um jogador que, apesar de ter nascido na Holanda, tem se destacado na seleção da Turquia, né? O Ferdi Kadıoğlu, é assim que pronuncia? Ferdi Kadıoğlu. Tercino, eu não vi jogos da Turquia na Eurocopa, mas me falaram que ele foi bem. Repito, não é proposta, mas é uma sondagem da Juventus por esse jogador, Tercino, e vamos aguardar os próximos dias para ver se isso vira uma proposta. Por enquanto, é só aquele namoro, ok? É isso que eu tenho para falar para vocês no vídeo de hoje. E claro, sempre agradecendo a todos aqueles que se inscrevem e principalmente que comentam aqui no canal. Isso é importante, o canal cresce. E repito, o canal é para você, torcedor da Juventus, é para você que também não gosta da Juventus, quer aqui tirar sarro, não tem problema nenhum, sempre que for com educação, eu sou da resenha, eu sou da zoeira, mas eu dou uma dica, hein? Quem me conhece pessoalmente sabe, hein? Para aguentar minha zoeira depois é difícil, hein? Então pensa bem aí aquele que for zoar com a Juventus, porque aqui são mais de 40 anos acompanhando a velha senhora, e eu sou da resenha, todo mundo é bem-vindo no canal. E claro, não, vou deixar para o próximo vídeo as novidades que podem beneficiar, por que não, aqueles que são mais sortudos e forem inscritos. Sempre Forza Juve, fino alla fine, like no Finestra, e vou dar minha opinião pessoal para encerrar. Se o Todibo vier, não vou achar ruim, bom jogador, mas não gostaria que o Bremer saísse. Porém, não vai ficar nada a desejar, beleza? E, claro, se o nosso Tercino for o Ferdi Kadıoğlu, eu escrevi aqui Kadıoğlu, talvez seja melhor que o Cancelo, embora o Cancelo tenha jogado bem, porque parece que o Cancelo é problemático. Não me lembro, mas enfim. Forza Juve, fino alla fine, like no Finestra, a gente se vê, acho que amanhã, e uma boa sexta-feira a todos, com muita prudência, hein? Com muita prudência, não vão cair igual o Balotelli, brincadeira. Balotelli não estava bêbado não. Forza Juve.